Olá pessoal, vamos continuar aqui mais uma aula então de exercícios. Nós estamos fazendo exercícios de regressão e hoje nós faremos esse exemplo que está lá no ARPubs, nesse link aqui, tá certo? Então nós vamos inicialmente abrir o nosso RStudio, vamos criar um novo projeto. Ele abre aqui então a janelinha para criar um novo diretório, novo projeto, e eu vou colocar aqui exercício, vou pôr assim, exercício lanchonete, ok? Ele vai então criar um novo diretório de projeto, onde nós vamos colocar aí as informações que nós precisamos. Então eu vou criar agora um script, certo? Eu vou colocar aqui logo de cara o link de onde nós estamos tirando as informações, tá certo? Já vou salvar ele aqui com a extensão R, de modo que nós tenhamos então a possibilidade de recuperar esse script posteriormente. Ele está aqui no canto, portanto, ok? E vamos, a partir então deste script, trabalhar com esse exemplo, tá certo? Esse exemplo é um exemplo que está aqui no livro do Colonesco, tá certo? Ele está dentro desse link. Vou colocar esse link aqui também como referência, ok? Ele está lá no post do ARPubs, mas eu vou deixar aqui. Ele é do livro do Colonesco, que, por sua vez, faz uma replicação em R do livro Principles of Econometrics do Carter Hill. Então, se vocês forem lá na origem, né, o livro do Principles of Econometrics do Carter Hill, ele tem aqui a instrução para vocês de onde sai, ok? Bom, aqui dentro do ARPubs, se você colocar no seu navegador a opção de tradução, você vai ter aí a possibilidade então de enxergar os detalhes aí em português. E o nosso modelo então é o seguinte: nós queremos fazer uma regressão múltipla do tipo y em função de x2, x3, xk. E nesse caso, o exemplo de vendas de hambúrguer do Big Andy, né? Então, onde você tem que as vendas, sales, aqui, vendas, são função do preço do hambúrguer e da propaganda. Tá? Ele chamou de advert, tá certo? Então, a gente vai puxar aqui inicialmente os nossos pacotes. Então, eu vou puxar aqui essa lista de pacotes. Vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V no meu script, tá certo? Esse código aqui é para limpar qualquer coisa que esteja aqui no ambiente. No nosso caso, está limpo. Vou puxar o POE Data, Knitr, Xtable, printr, effects, car, air e broom. Todos esses já estavam instalados, tá certo? Se você tiver qualquer problema aqui para instalar algum desses, por exemplo, o POE Data, você vai recorrer lá à instrução no início do livro, tá certo? De como é que você vai instalar, tá certo? Ele tem aqui explicações do R e aqui a instrução de como é que você vai instalar este pacote, tá certo? Vou copiar para vocês aqui dentro do meu script, tá certo? Então, você vai pegar a partir do DevTools, tá certo? Ele vai instalar a partir deste GitHub do Colonesco, né? Caso precise, né? Então, instalar, né? O POE Data, tá certo? E aí você deve ter, então, tudo funcionando, ok? Você só instala uma vez e depois é só chamar pelo library ou pelo require também, e aí você tem como trabalhar isso aí,
Vamos continuar então no nosso material aqui. Ou você pode continuar daqui, que é a mesma coisa, tá certo? Ou você pode pegar pelo post, que eu fiz exatamente a mesma coisa. Então aqui você tem a mesma instrução, tá certo? Então aqui esse começo é simplesmente uma instrução para trazer o resumo estatístico. Tá? Então o meu dataset chama Andy, simplesmente ele já está dentro do POE Data. Você pode usar o Tide para ele mostrar algumas colunas, tá certo? Então, esse pacote Tide ele vai simplesmente armazenar aqui a informação de algumas estatísticas descritivas. O Cable, que é uma função de dentro do knitr, ele vai me mostrar aqui então essas opções. Então vejam, neste caso, ele organizou a informação para a média, para o desvio padrão daquela variável, a mediana, o mínimo e o máximo e o número de observações. Se você simplesmente não tivesse feito o uso daquelas especificações aqui, ó, se você tivesse simplesmente colocado igual esse G que eu pus aqui, o G, ele traz para mim mais informações, tá certo? Então, quando eu fiz aqui este S, esse S, ele está pegando a coluna de 1 a 5, de 8 a 9. Então, aqui dentro, se eu não tivesse nada especificado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, até aqui ele pegou. Depois, a 8 e a 9. Então, 5, 6, 7, a 8 e a 9. Então, eu tenho aqui a 8 e a 9. Tá certo? Se você quisesse mais informações, você tem aqui outras informações que poderiam ser úteis. Ok? Então, com isso, a gente já tem possibilidade de verificar o nosso dataset, como é que está a variação dessas informações. Vou continuar aqui, então, puxando aqui agora uma regressão múltipla de sales em função de price e advert. Então, aqui essa é a anotação para a nossa fórmula, tá certo? E ele tem ali uma rotina para você enxergar, né? Então, outras informações. Aqui, data end package é a mesma coisa do que nós já fizemos aqui em cima, tá certo? Não tem necessidade da gente refazer aqui embaixo, ela vai dar a mesma informação. Mod 1 é o modelo 1, é um nome que a gente está dando, tá certo? Você pode usar mod 1, reg 1, eq1. É sempre legal ter 4 caracteres, porque aí você tem a possibilidade de olhar as opções aí automáticas, né, de que o RStudio vai abrindo algumas janelinhas. LM, eu tenho que colocar aqui uma fórmula. Eu posso colocar desta forma, e ele vai saber, então, que eu estou pegando o dataset de dentro do end. Eu quero, dentro do end, sales, price e advert. Sales em função de price e advert. Se eu fizer isso aqui, ele automaticamente já gerou a minha regressão. Eu poderia pegar aqui um summary do mod 1, e ele daria para mim aqui a estimativa do meu modelo, tá certo? Essa é uma forma. O que ele está nos sugerindo é que, dentro do summary, eu use o xtable para organizar esse resultado aqui do sumário, tá certo? Dentro de um data frame, e depois o Cable consegue interpretar isso colocando aqui um título para minha tabela e alguns rótulos aqui para os nomes. Então, algumas colunas passarão a ter nomes. Aqui eu pedi para alinhar central, dígitos 3. Então, aqui com isso, é uma forma da gente organizar a saída. Então, aqui primeiro eu vou executar essa do DataFrame com o xtable. Esse xtable está permitido por aqui, por causa desse pacote, tá certo? E aí, então, a gente vai, com isso, organizar dentro do smod. Se você for aqui no smod, ele vai aparecer, então, a tabelinha organizada com a saída, tá certo?
a saída, estimativas, o desvio padrão, valor de T, probabilidade de T. Então, ele pegou isso aqui, ó, tá certo? Ele pegou esse começo aqui. Aí eu posso usar, então, esse SMod, agora ele está como data frame, e aqui dentro do cable ele vai arrumar a tabelinha de modo mais bonitinho, vamos dizer assim, tá certo? Então, ele apresenta para a gente aqui a possibilidade de eu colocar os nomes em português, que aqui eles estavam todos em inglês, tá certo? Entendeu? E aí, então, a gente consegue ter alguma informação a mais. Se você quiser deixar aqui, por exemplo, com 4 dígitos, rapidamente, olha lá, ele já arruma, só que ele está centrado, tá certo? Ele está aqui C, né? Vamos imaginar que eu coloque R para right, e agora ele, então, ele está com 4 dígitos alinhado pela direita. Beleza? Então, essa é uma informação, é uma forma, né, de você colocar ali a sua saída. No caso, a gente pode aqui interpretar, então, esses resultados. Eu tive, nos 3 casos, o p-valor foi menor do que 0,10, ou seja, foram significativos. Se nós voltarmos aqui no summary, o summary ele traz alguma informação a mais, ó. Ele já traz aqui identificado, tá certo? Alguém poderia querer falar, professor, e aquele Stargazer? Não dá para usar o Stargazer aqui? Dá para usar o Stargazer, né? O Stargazer, eu vou colocar aqui o mod 1. Imaginem vocês que eu não vou especificar muita coisa. Eu vou colocar mais ou menos parecido com aquele código que nós fizemos no outro exercício. Então, aonde a gente pode aqui, eu vou copiar aqui do outro exercício, onde eu tinha alguma informação a mais, tá certo? Vou adaptar aqui para ele pegar o título, tá? Pedindo para alinhar. Estou usando o tipo texto, o estilo de todos os indicadores, só que eu estou simplificando aqui os meus indicadores para conter o ACAIC, o BIC, o R quadrado ajustado, mas eu vou chamar aqui de saída mod 1, ok? Eu vou colocar dentro do meu modelo, eu vou colocar também o ACAIC e o BIC, tá certo? Então, vou pôr aqui dentro do meu mod 1, eu vou pôr o ACAIC e o BIC, que aí eu consigo aí ter uma informação a mais. E agora a minha saída, então, por que ele não saiu a função? Porque ele não entendeu ali, eu não tinha posto aquele. E agora eu consigo, então, ter uma saída um pouquinho diferente, uma organização aqui um pouco diferente, com o ACAIC, com R quadrado, com outras informações, portanto. É uma outra forma da gente organizar essa saída. Neste caso, eu consigo ver os asteriscos, já vejo aqui que ele é menor do que 1%, também aqui, tá certo? E também aqui, ou seja, todos os parâmetros foram significativos. Eu posso dizer que quando o preço aumenta uma unidade, cai a venda menos 7, né? Cai 7. Quando a propaganda aumenta uma unidade, vendas aumenta 1,8, ou seja, é bom fazer a propaganda porque a venda aumenta mais que proporcional. É ruim aumentar o preço porque a venda cai 7 unidades a cada 1 de preço, tá certo? Esse aqui é o equivalente ao nível autônomo das vendas, tá certo? Podemos aí continuar, então. Vou lá no meu ARPubs, e aqui, esse formato aqui é um formato que para o HTML fica bem arrumadinho, né? Fica bem bonito. Mostrei aqui para vocês a mesma coisa, tá ok? Posso fazer uso dos efeitos. O pacote Effects, ele me dá uma ideia de como está a variação
desses efeitos aí. Ele vai gerar, então, um plot do modelo 1. Esse plot, vocês têm sempre que tomar cuidado para abrir as telas, para ele ficar legal. Então, você consegue ver como é que está essa variação do preço em relação às vendas, tá certo? Se você quiser levar isso aqui depois para um texto, você pode fazer aqui export, salvar como imagem, salvar como PDF, copiar para o clipboard. Então, você tem aqui algumas alternativas, tá certo? Então, a gente pode ver aí esses efeitos. Seguindo aqui o exercício, a gente tem, então, o plot dos preditores, né? Então, é um plot bastante parecido. Aqui, no caso, preço e vendas, e propaganda e vendas, tá certo? Ok? Essa é a mesma informação. E aqui a informação dos efeitos saem de modo mais detalhado, com os intervalos de confiança para cada uma delas, ok? Bom, uma alternativa é, será que esse modelo poderia ser quadrático? Como é que eu posso fazer isso? Bom, então o nosso exemplo agora para o modelo quadrático será colocando um termo ao quadrado. Como o nome fala, o modelo quadrático, então tem que ter um termo ao quadrado, óbvio, tá certo? Vou escrever aqui que é o modelo quadrático, tá? E aí, então, nós temos um modelo 2, que vai ser o Linear Model. Neste caso, vai ser vendas em função do preço da propaganda, e vamos imaginar que a propaganda tem uma relação quadrática, tá certo? Se você olhar aqui, né, de repente alguém pode pensar, olha, será que tem uma relação quadrática? Então, imagine que nós tenhamos uma relação quadrática, tá certo? Como é que eu coloco essa variável ao quadrado? Bom, eu tenho algumas opções. Ou eu posso criar essa variável e colocar dentro do dataset, ou eu posso colocar na fórmula diretamente. Aí eu tenho que colocar esse operador e aqui a operação que eu quero. Então, eu estou pondo advert elevado ao quadrado. Ele vai entender desta forma. Então, se eu rodar isso aqui, pedir para fazer o sumário, ele vai aparecer para a gente aqui ao quadrado. Então, neste caso, veja, eu tenho agora um R quadrado ajustado de 0,48. Aquele anterior eu tinha 0,43. Aqui o R quadrado ajustado. Então, o meu modelo melhorou. E aqui todos os parâmetros significativos. Então, melhorou realmente, tá certo? Eu tenho realmente aí uma instrução, um resultado que foi realmente melhor. Eu posso olhar o plot do efeito, e aí veja que ele realmente tem um efeito quadrático com a propaganda. Ele estimou considerando que tem esse efeito. Então, você consegue ver aqui claramente, o intervalo é razoavelmente igual em toda a amostra. Então, parece que tem um comportamento bem interessante, tá certo? Se você quiser ter esse código lá, então você pode pegar aqui, né, e colocar dentro do script. Então, aqui a gente tem o mesmo gráfico, ok? Então, se a gente, continuando, a gente pode achar aqui também, de uma outra forma, pegar os parâmetros e criar um intervalo de confiança. Essa sugestão que está no livro é a mesma que está aqui no livro, tá certo? Eu estou seguindo exatamente a mesma, mas veja que ele está com padrões diferentes, porque ele usou um outro estilo, mas ele mesmo faz aqui, né? Como você extrair os parâmetros de dentro do resultado. Então, a gente tem aqui o que é que está acontecendo aqui, ó, vamos ver. Então, aqui eu vou extrair, né, extrair coeficientes e criar intervalo de confiança. Como é que eu posso interpretar esses meus parâmetros? Tá? Então, o meu modelo é o mod 1. Se eu pegar aqui simplesmente o DF residual do mod 1, então vamos lá, ó, eu tenho aqui o meu mod 1, eu tenho aqui algumas informações, e uma delas é isso aqui, ó, tá? O DF residual, o grau de liberdade
ali associado, eu posso então armazenar isso dentro desse valorzinho DF. O número de observações, ele computa e armazena dentro do N, tá certo? O grau de liberdade é N menos P, ou seja, eu tenho 3 parâmetros no modelo 1, N é 75, menos 3, eu tenho o grau de liberdade 72. Eu posso extrair o coeficiente do modelo 1, o primeiro coeficiente, como B1, beta 1, o beta 2 é o coeficiente de Price, e beta 3, o beta 2 é do Price, e o beta 3 é do Advert. Então, veja, são aqueles coeficientes. Eu extraí aqui os coeficientes exatamente como foram estimados. Sigma hat quadrado, quer dizer, eu tenho sigma chapéu ao quadrado, é a variância do resíduo. Eu tiro ele também de dentro aqui do SMOD 1, porque ele aí já veio do sumário. O SMOD ele é oriundo do sumário, lembrem aqui o SMOD 1, tá certo? Ele veio daqui, né? Então, eu consigo extrair dali. Então, aqui a gente consegue extrair também, então, o sigma hat ao quadrado, tá certo? Eu tenho aqui, então, a partir do SMOD, tá certo? O A9, ele vai me tirar aqui a análise de variância do modelo 1. Então, aqui eu tenho informações do grau de liberdade, a soma do quadrado da regressão, a soma do quadrado do resíduo, a soma do quadrado total, sai dentro do ANOVA, né? Aqui valores associados, então, ao ANOVA. A soma do quadrado do resíduo, então, vai ser o termo 3,2 de dentro, aqui soma do quadrado do resíduo, tá certo? O termo 3,2 desse A9. A soma do quadrado total também sai daqui, a soma do quadrado do resíduo, da regressão, SSR ou da regressão. E aí eu tenho como fazer, então, essa outra tabelinha, que é com a matriz de covariância dos coeficientes, tá certo? Então, eu consigo ver aqui a matriz na diagonal principal é variância, fora da diagonal, covariância. Então, fazendo isso, a gente pode ir para o próximo passo, que é achar as variâncias e os desvios padrões. Então, veja que isso é de um modo bastante braçal, não é? Bastante braçal. Eu extraio, então, aqui a variância de cada um dos parâmetros, a covariância de cada um dos parâmetros, os desvios padrões, que são raízes da variância, e ele vai me permitir, então, encontrar finalmente o intervalo de confiança para os parâmetros. Aqui está feito de um modo bem passo a passo, tá certo? Então, se você for olhar lá o livro, o material, né, você vai encontrar essas informações aqui dentro do livro do Colonesco, principalmente no livro do Carter Hill, ok? Esse é oriundo do livro do Carter Hill. Então, eu vou pegar agora e vou criar finalmente o intervalo de confiança. Então, aqui eu tenho um nível de confiança, de significância adotado, 5%. Eu consigo achar os T críticos, os valores inferiores e superiores para cada um dos parâmetros. Então, para o parâmetro beta 2, para o parâmetro beta 3, e assim eu acho o intervalo de confiança e faço, então, uma tabelinha. Então, os meus parâmetros, vamos lembrar aqui, ó, eu tenho aqui o beta 2, ele deu menos 7,9, ele tem um intervalo de confiança entre menos 10 e menos 5. Então, eu tenho uma ideia. Olha, eu estimei, ele deu menos 7,9, mas ele tem uma variabilidade. A Advert tem um valor igual a 1,86, está aqui em cima, mas eu sei que ele tem um intervalo entre 0,5 e 3,2. Então, já é um intervalo bem maior, né? Um valor bem maior, não tá? Então, a gente já tem aí, então, uma ideia de como é que estão mudando esses parâmetros, tá certo? Uma ideia do intervalo de confiança aí, 95%. Bom, existe um exercício ali, né, que é feito dentro do livro do Colonesco, e está no Carter Hill, que é o seguinte: se as vendas, quais seriam as vendas se o preço
decrescer 40 cents e a propaganda aumentar $800, tá certo? Então, nesse caso aí, como a unidade de medida está em dólares e em $1.000 no caso da propaganda, então eu estou falando de 0,4 aqui e eu estou falando de 0,8 aqui, tá certo? Bom, então aqui ele vai pegar, no caso, a gente assumiu aqui 10% de significância para um intervalo de confiança de 10% de significância, e a gente tem, então, como calcular os choques. Então, eu não estou dando choque aqui no intercepto, eu estou falando que no X2 cai, o price cai 0,4 e o advert aumenta 0,8. A minha expressão aqui para cômputo seria essa daqui, é o 0 vezes o beta 1, menos 0,4 vezes o beta 2, mais o 0,8 vezes o beta 3, que são as mudanças que nós estamos programando. A variância dessa expressão, ela segue essa expressão, e aí, então, eu consigo achar o intervalo de variação previsto para esta situação em que, né, aqui a gente tem, então, uma situação, um cenário, né, de queda em price de 0,4, ou seria 40 cents, tá certo? E aumento de advert de $800, tá ok? Então, esse é o nosso cenário. Então, aqui com esse nível de significância, a gente simplesmente vai executando, tá certo? E a gente, então, chega nesse resultado de valor inferior para as vendas e valor superior para as vendas. Então, ela deve ficar aí entre 3,47 e 5,83, tá certo? Então, se você for olhar lá o meu dataset, eu tinha aqui uma situação desse tipo, ó. As vendas estavam em torno de 80, 70 e tal, entendeu? Então, aqui a gente conseguia ver, né, qual era a média das vendas. A média das vendas era 77, tá certo? Então, eu não estou falando que a venda vai ser 3, eu estou falando que ela vai variar entre 3,4 e 5,8, tá certo? Então, o preço caiu 40 cents, a propaganda aumentou. Então, veja, eu imagino que eu estou fazendo um desconto de 40 cents no hambúrguer e aumentei a propaganda do hambúrguer. Compre meu hambúrguer está mais barato 40 cents, e aí as vendas estão aumentando da ordem de 3,4 a 5,8, isso a 90% de confiança, tá ok? Então eu tenho uma ideia de como é que está modificando isso. Eu estou falando que o meu preço está vindo aqui de 5,6 para 5, mais ou menos, né? E a propaganda aqui está aumentando de 1,8 para 2,6, mais ou menos. Tá certo? Essa seria, grosso modo, essa análise, tá ok? Outra forma de fazer, mais rápida, mais direta, seria você usar, né? Usando as matrizes que já saem, tá certo? Aqui eu vou por forma mais direta. Tá? Então, neste caso, eu não estou extraindo cada um separadamente, tá certo? E aí eu tenho, então, uma forma um pouco diferente de fazer. Eu estou pegando aqui os betas de dentro do modelo 1, eu estou assumindo aqui os choques, e aí eu estou fazendo a soma de A vezes B, então ele já vai multiplicar cada um, é a mesma coisa do que a gente falou aqui, tá certo? Ele vai fazer a mesma coisa. Aqui dá para ver as duas partes, tá? Tudo ao mesmo tempo. A variância, a covariância já sai daqui direto, então eu não estou fazendo essa conta, eu já estou pegando aqui direto. Daqui eu já consigo achar, então, a variância de L, que ela vai sofrer, então, vai de acordo com esta conta, que então esses valores aqui como vetores, a transposta vezes V vezes A. Aqui, no caso, são produtos matriciais. Porcentagem, asterisco, porcentagem é um produto matricial. E aí eu consigo achar, então, a raiz quadrada dessa variância. Isso aqui já vai sair só da diagonal, tá certo?
E aqui, então, eu já consigo fazer, então, a conta, essa conta aqui do lower bound e do upper bound, tá certo? E aí eu achar, então, qual seria esse cenário neste caso. E ele dá exatamente a mesma coisa do que nós tínhamos feito antes, tá certo? A gente consegue ver aqui, dá exatamente a mesma coisa. Então, são cenários onde você consegue fazer alguma previsão. Uma outra alternativa aqui nesse exercício vamos tentar um modelo log-log. Será que fica melhor? Como será que fica o nosso modelo? Então, eu vou agora passar aqui, então, para um modelo log-log, tá certo? Aqui é um hashtag, e a gente tem, então, a possibilidade de olhar qual é o resultado para um modelo log-log. Agora, eu vou puxar aqui um sumário do outro, só para a gente comparar, tá? Do mod 1, tá? Que é só para a gente comparar. Então, eu tenho aqui um modelo log-log, Sales Price Advert, eu tenho um R quadrado de 0,45, neste outro caso 0,43. Os três foram significativos, aqui também os três significativos. Eu acho mais interessante o modelo log-log. Eu costumo partir a minha análise do modelo log-log por uma simples questão. O modelo log-log ele é um modelo não linear que foi linearizado e os parâmetros já serão as nossas elasticidades. Então, com isso, o modelo costuma ajustar melhor e ele fica mais sensato econometricamente falando, economicamente falando. Tá, ok? Melhorou, o nosso modelo melhorou. Eu posso computar o modelo quadrático, no caso aqui, com as duas variáveis, tá certo? Quadráticas, é uma outra possibilidade, chamei aqui de mod 4, tá? Então, vamos lá, o modelo quadrático em price e advert ao mesmo tempo. Então, eu lembro que eu tenho que colocar aqui esse índice I para fazer esse produto, para ele entender essa conta. E aqui, então, o nosso sumário agora ele vai dar um resultado aqui da ordem de 0,5 no R quadrado. E vocês lembrem lá o outro modelo log-log, ele tinha aqui 0,45. Então, realmente ajudou. As variáveis, os parâmetros continuam significativos, mas observem que agora aqui aparece um pontinho. Esse pontinho quer dizer, está entre 0,05 e 0,1, ou seja, entre 5% e 10%. Ainda posso dizer que o parâmetro está significativo. Eu ainda posso dizer que esse parâmetro é significativo, tá certo? Ainda posso, mas eu estou falando que já teve um nível de confiança menor. Neste caso aqui, eu não tenho como comparar a Kaik e Schwarz desse modelo com o do log-log, tá ok? Eu não tenho como fazer isso com o modelo log-log. Mas o que ele está me indicando é que provavelmente o índice aqui do price não é linear. Provavelmente o índice aqui do advert não é linear. Então seria mais sensato eu usar o modelo log-log, tá certo? Porque aí eu acomodo essas alterações, tá certo? Aqui ainda temos mais um outro cenário. Imaginem agora, né, que eu quero fazer uma simulação de um intervalo de previsão. Imagine o nosso modelo 1, tá certo? O nosso modelo 1, como nós fizemos. E imagine agora que eu quero um cenário onde o preço seja 4,50 e o advert 2. Vamos imaginar o que acontece? O que será que aconteceria aí? Se o meu preço fosse para 4,50 e a minha propaganda fosse para 2. Quanto seriam as vendas? A gente tem ali um cenário, né? O nosso cenário, desculpe, não é ali, é aqui. O nosso cenário é que o nosso preço médio era 5,68. Eu estou falando, bom, e se fosse para 4,5? Aqui a média do advert era 1,8. E se fosse para 2? Tá certo? Então, como que ficaria isso? Tá certo? Então, eu estou falando aqui, bom, eu tenho o meu modelo 1, que eu estou mantendo. Nesse caso, eu estou fazendo um exemplo em cima do modelo linear, tá certo? Não estou pondo com log.
Estou acompanhando o livro, tá? Por isso que está assim, tá ok? Mas alguém poderia fazer já em cima do log, né? Cenário aqui de intervalo de previsão. Então, imaginem aqui esse modelo 1, a gente já sabe esse modelo 1 como é. O modelo 1 a gente já tem aqui o sumário dele, né, do modelo 1. Se você quiser lembrar, eu pus ele aqui para você lembrar, tá ok? Bom, eu tenho aqui então novos dados que eu estou imaginando. Preço de 4,50 e a propaganda de 2. Quanto será a minha venda prevista por esse modelo? Então, eu vou usar esse new data aqui, é só um nome, tá certo? Você pode usar o nome que você quiser, ao invés de new data. Eu estou criando um data frame, esse data frame ele está com esse formato, preço 4.5, advert 2, tá? E aí eu estou fazendo uma previsão, predict, em cima do modelo 1, com esses novos dados. E eu peço para ele colocar o intervalo de variação com 99% de confiança, tá certo? Então, eu quero já um nível de confiança mais rígido. Se eu colocar o preço 4,50, advert 2, quanto vai dar? Vai dar um ajuste médio de 87 de vendas. Então, você imagine, eu tinha ali vendas em torno de 70, 80 e tal, né? Ele está falando, olha, você pode ter 87. Esse 87, o limite inferior de 83 e um limite superior de 90. Quer dizer, de repente dá para você chegar até no 90, tá certo? Então, se você olhar aqui o G, a minha venda normal era 77, o meu preço normal é 5,6. Poxa, eu posso baixar para 4 isso aqui, posso passar isso aqui para 2 e ainda tem uma boa possibilidade de ficar entre 83 e 90, acima do que eu tenho aqui, tá certo? Eu posso trabalhar com uma forma, então, bem melhor, tá certo? De repente chegar no 90, mas eu tenho aqui 99% de confiança que vai estar nesse intervalo, tá certo? Então, é uma possibilidade legal aí de você trabalhar, tá certo? Aqui deu um pouquinho diferente, porque... Não, tá certo, 8705, 83, é só o texto aqui que está... É o texto aqui que está errado, tá certo? Esse texto aqui, eu vou corrigir, isso aqui está errado. Ok. Pessoal, então era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse é um exercício aqui do livro do Colonesco, né? Do Book Down do Colonesco, que na verdade é um livro, é uma replicação em R do livro do Carter Hill, Griffiths e outros, tá certo? Então eu recomendo que vocês olhem lá, tá? Peguem esse livro aqui existe em português, tá certo? Tem lá na maioria das bibliotecas tem esse livro. Se você não tiver com esse aí, você tem esse aqui na internet. Então, aí você tem opções aqui de replicar esse exercício. Não vamos ainda muito além, tá certo? Aqui ele faz alguma coisa sobre teste de hipótese. A gente já falou sobre isso no outro exercício anterior. E, por hora, então, é isso. Ok? Até mais.